Alguém aqui já esteve no deserto? Isso no literal, não algo figurativo, no deserto, numa escassez de água. Eu já experimentei isso, e não é fácil. E vou dizer algo para você nesta noite: o deserto vem para todo mundo. Agora, como é que nós lidamos com o deserto? Quem está no deserto está na expectativa de água. Agora, quando existe um deserto dentro de nós, qual é a nossa expectativa? Quando aparece o deserto na área financeira. Hoje eu conversava com uma pessoa e nós estávamos falando a respeito disso. E nesta noite eu quero falar sobre a percepção do deserto. Parece que nós tínhamos combinado. A percepção do deserto. Agora, o que significa esse termo, esta palavra percepção? Significa a faculdade de aprender por meio dos sentidos ou da mente. Como é que nós podemos aprender lições no deserto? E a grande pergunta hoje, dentro do contexto teológico, ou até mesmo dentro do contexto da eclesiologia, que é o estudo da igreja, qual é a percepção que nós temos? Andar, passar pelo deserto é pecado? Mas qual tem sido as pregações do momento? As pregações do momento. Quando diz: se você está passando por um deserto, é porque você está em pecado. Pode ser que sim, mas a maioria das vezes não é. Porque eu e você, nós não estamos isentos a isso. Eu fico a pensar, e o texto que nós vamos ler se encontra lá no livro de Jó, no capítulo 23. Todos nós conhecemos a história desse homem, a narrativa, desde o início até o fim. Nós conhecemos a história de Jó. Alguns filmes foram lançados falando a respeito dele. E a grande pergunta é: todas as provações que vieram na vida deste homem é por causa dos seus erros? Por causa do pecado? Dentro do contexto, não. É tão interessante, queridos, no mundo que nós estamos vivendo, dentro do processo que nós estamos vivendo, se você tropeçar e cair, alguma coisa está errada contigo. Deus não está com você. Deus te abandonou. Deus te ausentou de você. Mas se nós vamos ler esse texto, é tão interessante. Talvez a maioria de vocês, você que está aqui, você que está em casa, talvez você não leu este versículo, ou se leu, passou por cima. Porque é tão interessante, nós gostamos de tragédia. Verdade ou não é, querido? Nós paramos para ouvir tragédias. O que mais vende hoje são tragédias. Todo o segmento, toda a tecnologia, toda a mídia, quando fala sobre tragédia, ela vende um produto tremendo.
porque todos nós queremos isso, e infelizmente faz parte da natureza humana. É tão interessante, queridos, se falar a verdade, as pessoas não estão dando valor à verdade, mas se falar a mentira, esta mentira se torna uma verdade absoluta. Por quê? Até as pessoas dizem, o que importa para mim é eu vender o meu comercial, a minha propaganda. Não importa se é boa ou se é ruim, o que importa é que eu quero vender, eu preciso ter alguns dividendos na minha vida. Curva a sua cabeça. Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos diante de Ti, diante da Tua presença, diante da Tua majestade. Ó Deus, nós queremos ler a Tua palavra, mas que ela não seja uma mera leitura, que ela seja verdadeiramente a boca do Senhor falando a cada um de nós. E usa o ministério da Tua palavra de uma forma tremenda, maravilhosa, de uma maneira curadora, restauradora, abençoadora, e que nós sejamos curados, restaurados, abençoados pelo poder da Tua palavra. Tudo aquilo que não vem do Senhor, seja agora decretado, derrotado, no nome do Senhor, e nós nos abrimos para a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, querido e querida, no livro de Jó, capítulo 23. Jó capítulo 23, do versículo 8 em diante, diz assim o texto da palavra do Senhor, Jó capítulo 23, versículo 8. Mas, se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde eu ando, e me coloca à prova, e parecerei como ouro, mas ele conhece o caminho por onde ando, e ele me prova, e parecerei como ouro, Você já entrou numa joalheria e viu um cordão ou um bracelete de ouro puro? Quanto será que custa? Quanto que será que está custando 1 grama de ouro? Alguém sabe? É muito caro. Agora, o ouro, ele é provado, porque o ouro ele tem quilates. Talvez a aliança que você tem no seu dedo, talvez seja de 18, 20 e poucos quilates. Eu trabalhei numa área de garimpo. Não fui garimpeiro, entenda isso. Existia uma área de garimpo no famoso Rio Madeira, lá no norte do país. As dragas, naquele rio, onde os mergulhadores mergulhavam 15, 20 ou mais metros de profundidade para encontrar o ouro. E alguns lugares onde existe o garimpo, a água ela é contaminada por causa do mercúrio, porque é colocado o mercúrio para saber aquilo que é ouro e aquilo que parece ser ouro. E quando se encontra ouro, e nós já tivemos aqui no nosso país a febre do ouro, e não é de agora, toneladas de ouro saiu do nosso país, que foi para onde? Lá para Portugal. A história diz isso.
E um lugar que tinha mais ouro é em Minas Gerais. Saíam toneladas, que iam tudo para Portugal, porque nós éramos o que? Uma colônia. Porque o ouro, ele é provado. E depois que ele é provado, querido, ele vai para a vitrine. Assim é uma joia rara. Antes dela estar numa vitrine de uma boutique mais famosa do mundo, ela passa por um processo. Assim também é a vida do cristão. Ele passa por um processo. E esse processo podemos chamar de deserto. O deserto não é lugar para a gente morrer. Repita comigo: o deserto não é um lugar para eu morrer, mas o deserto é um lugar de ensinamento. Porque se nós não aprendemos no deserto, se nós não aprendemos nos momentos difíceis, quando chegar o momento de nós desfrutarmos, nós vamos chegar derrotados. Ninguém, querido, ninguém alcança um diploma universitário se não entrar e sentar em uma cadeira. Porque a vida cristã também é passo a passo. Repita comigo: a minha vida cristã é passo a passo. É passo a passo. Ninguém consegue dar um passo de 2 metros, porque existe a capacidade da pessoa dar os passos, mas para nós chegarmos, se eu sair daqui para chegar lá na frente, o que eu preciso fazer? Dar o quê? Passos. Você vai sair daqui quando terminar esse culto, e você vai dar passos. Você vai entrar dentro do seu carro, e você vai ligar o seu carro, e você vai precisar fazer o quê? Pisar no acelerador. Porque se você não pisar no acelerador, o carro não vai andar. Isso significa que nós precisamos exercitar a fé. E como a fé ela é exercitada? Em pleno deserto. É no deserto que nós aprendemos as melhores lições. É no deserto que nós temos experiências tremendas e sobrenaturais. Querido e querida, quem já passou pelo momento difícil sabe o que é deserto. Quem nunca passou, eu já compartilhei aqui, quando eu vou na minha dentista, ela, quando vai dar uma anestesia, ela sempre diz para mim: pastor, não vai doer. Eu falei assim: não vai doer na senhora, mas nem vai, porque eu que vou experimentar. Então o que nós precisamos compreender é que Jó, ele é um exemplo objetivo, algo claro do que é passar pelo deserto. E ele passa pelo deserto, e quem permite ele entrar no deserto é o próprio Deus. Agora a grande pergunta: por que Deus permite? Porque Deus assina embaixo para eu e você passarmos pelos momentos difíceis? Porque Deus permite que a doença chegue até nós, chegue à nossa casa, chegue à nossa família? Porque Deus permite que o problema chegue até nós? Se Ele é Deus, se Ele é soberano. Sabe o que significa, querido? Significa é que Deus permite, porque Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, e o que Ele tem preparado para mim e para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Eu vou dizer algo para você: o melhor
para mim e para você está por vir. Repita comigo: o melhor de Deus ainda vai chegar na minha vida. Sempre lembrando que o melhor já aconteceu. O melhor já aconteceu. E qual é o melhor? É a nossa salvação. É a vinda de Cristo, ter morrido por nós na cruz do Calvário, e o Evangelho chegar até mim e a você. Então, querido, aqui está uma verdadeira declaração de deserto na vida do ser humano. E ele diz algo interessante: se vou para o Oriente, o Senhor não está lá. Se vou para o Sul, o Senhor não está lá. Quando eu vou para a direita, o Senhor não está lá. Aí eu penso, Ele está na esquerda. Eu vou para a esquerda, Ele não está. Eu vou para a frente, Ele não está. Significa que Ele está em confusão. Agora, amado e amada, quem é que determina todas as coisas? De um tempo para cá, eu tenho pensado muito na realidade da vida do ser humano, da minha vida e da sua vida. E eu descobri que em nós existe uma palavra chamada limitação. Limitação. E por nós só sermos limitados, tem dia, querido, tem dia que a gente acorda eufórico. Tem dia que a gente acorda, hoje eu vou arrebentar a boca do balão. Mas tem dia que você diz assim: meu Deus, acordei com o pé esquerdo. Quantas vezes chega esse momento na minha vida e na sua vida, quando nós perguntamos para Deus: aonde que o Senhor está? Eu te procuro, mas não te encontro. O Senhor silenciou a sua voz em relação a mim. Eu te procuro na direita e você vai para a esquerda. Quando eu vou para a esquerda, o Senhor vai para a direita. Quando eu o procuro na frente, o Senhor está atrás. Aonde o Senhor está? Quantas vezes nós já falamos isso? Aonde o Senhor está, que não vê o meu problema? Jó está à procura da presença de Deus e do mover de Deus em sua vida. Mas quando ele busca a Deus, o que ele encontra? Quantas vezes nós nos sentimos como Jó, buscamos a Deus e só ouvimos silêncio? E quantas vezes nós já verbalizamos: Senhor, eu aumentei a minha oração, quanto mais eu oro, mais o Senhor está ausente, porque o Senhor não responde a minha oração. Não faz muito tempo, conversando com uma pessoa, e ela disse: pastor, eu desisti de fazer marcha, eu nunca recebi nada de Deus. Aí não falei nada para ela, e ela olhou para mim e disse assim: o senhor não vai falar nada? Eu falei assim: não, meu, você nunca recebeu nada de Deus, eu vou falar o que para você? Mas fala alguma coisa, pastor. Aí quando faz uma pergunta para o pastor sempre tem uma palavra. Eu olhei para ela: é que você não entendeu, você não compreendeu. Deus já respondeu muitas coisas na sua vida, é que você não parou para pensar. Falei assim: como que Deus respondeu? Eu olhei para ele e disse assim: você tem pedido para Deus vida? Sim, tenho. Eu olhei para ele e disse assim: você está viva? Ela parou, olhou para mim e disse: sim, pastor. A sua família está viva? Sim, pastor. Você está trabalhando? Sim, pastor. Você tem saúde? Sim, pastor. Deus não respondeu nenhuma oração sua? Ela olhou para mim e disse assim: pastor, eu não tinha pensado desse jeito.
Mas sabe por quê? Nós precisamos entender as pessoas, porque muitas vezes nós nos sentimos como as pessoas. Parece que Deus está brincando com a gente, Ele não quer responder a minha oração. Talvez você está em plena luta com Deus, dizendo: Deus, o Senhor não vai responder a minha oração? Quanto mais eu clamo, quanto mais eu busco, mais o Senhor está longe de mim. Assim estava esse homem. O homem que tinha experimentado das coisas mais tremendas, maravilhosas, gostosas de se viver. Ele experimentou tudo isso. Agora, ele diz assim: eu procuro o Senhor e não te encontro. Eu te busco e não te acho. Aonde que o Senhor está? No entanto, Deus estava trabalhando a favor de Jó. Repita comigo: Deus está trabalhando ao meu favor. Mais uma vez, Deus está trabalhando ao meu favor, mesmo que você não esteja sentindo e nem entendendo nada. Deus, meu amado, minha amada, está trabalhando a seu favor. Deus está trabalhando a favor da sua casa. Deus está trabalhando a favor da sua vida. Deus está trabalhando pelo seu bem-estar. É Ele que está trabalhando, porque Ele tem um propósito. Só porque a presença de Deus não esteja prontamente notada, não significa que Ele não esteja ali, pelo fato de estar trabalhando nas nossas vidas. Ele está trabalhando. Eu não estou sentindo, eu não estou vendo. Meu amado, minha amada, Deus está trabalhando na sua vida. Creia, tenha a fé para você experimentar. Deserto é um período em que você tem a impressão de que está indo na direção contrária de seus sonhos, das promessas que Deus lhe fez. Sabe por quê, querido? Quem está no deserto quer sair urgentemente do deserto. Quem está no momento difícil quer sair do momento difícil. Mas muitas vezes, querido, nós precisamos entender: Deus está conosco no deserto. Quando Deus tira o povo hebreu do Egito, eles passaram por um bom período no deserto. E depois, antes deles entrarem na terra que Deus tinha prometido para eles, aqueles homens, aquelas mulheres, tinham que guerrear, tinham que lutar. Querido e querida, olhe bem para mim aqui. Deserto não é lugar de descanso. Deserto é lugar de peleia, é lugar de luta. Você não pode desistir no deserto, porque se você desistir no deserto, você não vai chegar e adentrar a terra que Deus prometeu para você. É assim a vida da gente. Quanto maior é a batalha, maior também será a nossa vitória, a nossa conquista. Mas se nós não quisermos batalhar, nós não vamos obter, nós não vamos ter o resultado da nossa guerra, da nossa peleia, da nossa luta, do nosso combate. E o apóstolo Paulo, ele escreveu e ele mesmo disse: combati o bom combate, guardei a fé. Ele lutou, não desistiu, e pela fé, ele guardou o que? A fé. Enquanto ele estava batalhando, estava guerreando, ele estava firmado em uma promessa de Deus, que significa fé. O que é fé, querida? Fé é certeza, é algo concreto, de que Deus está trabalhando ao nosso favor. Você não vê nenhum crescimento ou desenvolvimento, de fato até sente que está retrocedendo, a presença de Deus parece diminuir ao invés de aumentar, você pode sentir-se mal amado, até ignorado, até dizer assim: eu estou sozinho,
Mas eu quero lançar uma palavra de Deus na sua vida nesta noite. Uma palavra rema de Deus para a sua vida. O próprio Jesus, ele disse: eis que estarei com vocês todos os dias. Sabe quem fez essa promessa? Aquele que é fiel para cumprir. Qual é o deserto que você está passando? Qual é o conflito que você está vivendo? Querido e querida, é no deserto que nós aprendemos que nós precisamos esperar. Foi no deserto que o povo precisou aprender a esperar pelo alimento que vem do céu. É num momento difícil que nós precisamos ter as nossas forças renovadas. É no momento quando aqueles estão pensando em desistir, aí que eu preciso ser forte para não desistir. É no deserto, quando existe a escassez, é que eu preciso perfurar poços. E esse perfurar poços significa: eu vou crer, Deus vai agir de uma maneira estrondosa e maravilhosa. A nossa oração, a base da nossa oração é que existe um Deus que anda comigo e com você no deserto, porque Ele mesmo diz: eis que estarei com você. Repita comigo: Deus está comigo em todo tempo. Ele está comigo no deserto. Ele está comigo nos momentos bons e nos momentos difíceis. Ele está comigo no deserto, como também está comigo na montanha. Mas aí está o grande segredo: e eu estou nele? Você está orando, crendo de que Deus está agindo na sua vida? Pastor, como é que eu vou acreditar se eu não estou vendo? Se você quer experimentar o sobrenatural de Deus, a palavra-chave é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, que Ele é poderoso para mudar as circunstâncias. Querido, o povo aprendeu que no deserto, Deus era o sustento deles. Deus mandava o alimento para eles. Eles tinham a proteção de Deus no deserto. Querido e querida, se hoje você está passando por um deserto, eu não sei qual o deserto que você está passando, não sei qual é a escassez que você está vivendo, mas eu quero deixar bem claro para você: creia no Senhor Jesus, creia que Ele é poderoso. Eu vou dizer algo para você: não tente sair do lugar que Deus conduziu você. Tem muitos lugares que nós que escolhemos entrar nele, mas se você tem a percepção clara que foi Deus que te conduziu, fique firme ali, porque é ali que Deus vai te abençoar, é ali que Deus vai te honrar, é ali que Deus vai te sustentar. Então coloque tudo. Eu tenho trabalhado muito com algumas famílias dizendo: olha, você entrou agora dentro da vontade de Deus, que é o casamento, agora fique firme. Pastor, não está fácil. Continue firme. Continue firme, continue crendo, continue agindo, como Deus estivesse fazendo tudo por você, em você e através de você. Primeiro passo: lute por você, não desista. E hoje nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão desistindo facilmente. A pessoa recebe um não, desiste. Hoje nós estamos vivendo um segmento: qualquer palavra que é desagradável ao outro, simplesmente já entra num processo depressivo e fica ali: ó vida, ó céus, ó mundo, o que vai acontecer? A palavra do Senhor para mim e para você é: Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida, nos preparando para algo muito maior
e melhor. Muito maior e melhor. Agradeça a Deus. Nós ouvimos no louvor. Nós sabemos aquilo que nós estamos cantando? Nós não cantamos, te agradeço Deus, te agradeço Deus. Te agradeço Deus quando o Senhor me leva para o deserto. Aí quando chega para o deserto, a gente quer sair, ô Senhor, não aguento mais. Meu filho, fica aí, eu estou com você. Eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, eu vou dar força e graça para você. Deserto não é para se viver. Deserto é um período em que você tem a impressão de que está indo na direção contrária dos seus sonhos, das promessas que Deus lhe fez. Você não vê nenhum crescimento, você não vê nada, e você diz assim: o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? O que vai acontecer? Deus está no controle de todas as coisas. É nesse momento que nós precisamos olhar para o Senhor, colocar a nossa fé nele, colocar a nossa confiança no Senhor. Senhor, me dê força e graça para passar por esse momento difícil. Ele vai te abandonar? Não. Se ele te abandonar, ele não é o Deus verdadeiro. Não. A palavra do Senhor diz que ele é um Deus que nos sustenta em qualquer circunstância, em qualquer momento. Só para vocês terem uma ideia, abra a sua Bíblia rapidamente. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Veja só o que Paulo escreve. Capítulo 4, versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E depois o versículo que nós mais gostamos. Qual é o versículo que nós mais gostamos? O que está escrito aí, querido? Tudo posso naquele que me fortalece. Antes do tudo posso, o que acontece? Ele está dizendo, eu sei, eu aprendi a agradecer ao Senhor e viver uma vida de gratidão quando eu tenho e quando não tenho. Quando eu tenho uma mesa farta, quando eu não tenho uma mesa farta. Quando eu tenho recurso, quando eu não tenho recurso. Mas ele diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Querido e querida, é no momento da escassez, é no momento do deserto que você precisa dizer como Paulo, eu tudo posso em ti, Senhor. O Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me dar força. Paulo descobriu que o segredo era fazer tudo por intermédio da força de Deus. Faremos bem em tirar os olhos da situação em que estamos vivendo e voltá-la para a força abundante de Jesus Cristo. Aí nós podemos dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. O problema existe? Sim, ele é real. A adversidade existe? Sim, é real. O conflito é real? Sim. Mas o que Paulo está dizendo serve para mim e para você, que nós precisamos dizer, eu tudo posso. Repita comigo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece, querido? Deus. É Ele que te capacita, é Ele que te habilita para você vencer. Deserto é um lugar de aprendizado. Deserto é a escola da vida. Deserto é a escola que nós aprendemos ou não. Quantas pessoas entram na escola e não aprendem nada? Quantas pessoas passam pelo deserto e saem do deserto totalmente quebrado?
Mas quantas pessoas passaram pelo deserto e saíram vitoriosos? Paulo, ele ficou aproximadamente 3 anos e meio no deserto da Arábia, sendo ministrado por Deus. A Bíblia traz para nós que Jesus foi tentado aonde que ele foi tentado? Ele foi tentado numa lancheria, comendo um x-tudo com Coca-Cola? Ele foi tentado aonde? Ele foi tentado no deserto e sozinho. E sozinho. Querido, depois do deserto, depois da tentação, ele venceu na tentação. O que aconteceu com ele? Depois de ser aprovado no deserto, a Bíblia diz que vieram os anjos do Senhor, os anjos de Deus, e o serviu. Quando você passar pelo deserto, Deus vai dar ordem aos seus próprios anjos para trazer aquilo que você precisa e aquilo que você necessita. Qual o nome do deserto da sua vida? O deserto da sua vida que você está passando é um conflito dentro de casa? O deserto que você está passando talvez seja um deserto na área financeira? Talvez o deserto da sua vida seja um conflito conjugal? Talvez o deserto da sua vida seja uma doença, uma enfermidade? Talvez o deserto da sua vida seja a ausência de uma pessoa que você gosta? Talvez o deserto da sua vida seja o momento que você está passando, que você está vivendo com uma pessoa que você já não gosta mais. E você diz, aqui está o meu verdadeiro deserto. Você é meu deserto. Somos fortalecidos em Deus através de uma vida de oração e obediência. A Bíblia diz que Jesus obedeceu o Pai em tudo. E Ele nos habilita, nos capacita a obedecer. O sacrifício que nós temos que fazer, não é o sacrifício de carregar um monte de coisa, de carregar uma cruz nas costas. O nosso maior sacrifício é o sacrifício de obedecer a Deus e aos seus princípios.